E aí, pessoal, preparado? Então a gente vai dar início agora à nossa segunda aula sobre introdução à radiologia, para conhecer toda a verdadeira história do patrono da radiologia Reutig e seus percalços, tá bom? Então, sem mais demora, vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos começar então a aula 2, do início, sem mais demoras, vamos logo para o slide, sei que você está ansioso para a continuidade da aula 1. O nome raio-x. A primeira coisa que tu tem que entender é que o nome raio-x, esse x aí, ele parte de uma variável, de uma incógnita. Na matemática e na física, quando você não sabe o resultado, que você está em busca de um conhecimento, você coloca lá x e o ponto de interrogação para você achar. Assim não foi diferente com Reutig. Reutig descobriu os raios, mas não se deu um nome diretamente para isso. Então ele colocou o raio X, para que posteriormente ele conseguisse colocar um nome ali que simbolizasse essa letrinha, essa variável que é o X. Reutig mostrou que os novos raios propagavam-se em linha reta, entretanto, não eram refletidos nem refratados, tinham a capacidade de atravessar muitos corpos opacos à luz. Quando a gente fala em corpos opacos à luz, vamos analisar o seu corpo. Então imagina ali a parte do abdômen, a parte interna ali do tórax, a parte que a gente não consegue ver e que a luz solar, a luz ambiente acaba não chegando para iluminar. Corpos que são opacos à luz. Dentro da radiologia, a partir da descoberta do raio-x, se deu aí a possibilidade de se fazer isso, de analisar essas partes internas do corpo. Observou também que a intensidade dos raios se reduz proporcionalmente ao quadrado da distância entre a fonte e a tela. Como que funciona isso? Quando você distancia da fonte de raio-x, da fonte de radiação 1 metro, você diminui 4 vezes o poder de radiação. Observou também que a intensidade dos raios se reduz proporcionalmente ao quadrado da distância entre a fonte e a tela. Se você se distancia 1 metro, você reduz 4 vezes o poder de radiação. Se você se distanciar 2, você vai diminuir 8 vezes. Fazendo assim uma analogia em porcentagem, a cada 1 metro de distância você tem 400% menor taxa de radiação. 2 metros de distância, você vai ter ali 800% a menos taxa de radiação que está sendo exposta ao paciente, ao profissional. Hoje, isso é tido como uma das principais maneiras de proteção radiológica, né? Fique longe o suficiente. Sempre eu digo isso, fico longe o suficiente, né? Notou-se que os raios atravessam facilmente um livro com 1000 páginas e sofreu pouca atenuação ao passar por uma tábua de madeira com 2 a 3 centímetros de espessura. É comum você observar que tem pessoas que colocam a mão, colocam o lençol, colocam alguma coisa ali na frente para se proteger da radiação quando você faz uma radiografia no leito ou que precisa de um acompanhante ali. Para isso tem outros métodos de proteger as pessoas que estão ali próximas ou que precisam fazer a contenção do paciente. Nada de colocar isso, não vai ajudar muito, né? Pelo contrário, você não vai ter resposta nenhuma em proteção radiológica para com o paciente. Reutig, nos seus momentos de experimento, ele colocou muitas propriedades, muitos materiais ali na frente da ampola e ficou estudando como que dava a relação entre a fonte emissora, o objeto a ser radiografado e a fonte receptora da imagem. Ele observou que madeira sofria pouca atenuação, as madeiras com 2 a 3 centímetros. Ao utilizar uma folha de alumínio com poucos milímetros, os raios reduziam de forma importante os seus efeitos. Hoje o alumínio ele é utilizado como primeiro filtro na ampola de raio-x. O raio-x ele vai jogar raios para todos os lados e para diminuir, para atenuar esses raios para todos os lados, ser direcionado somente para um lado, que é para o corpo do paciente ou para o objeto a ser radiografado, tem o primeiro filtro, que é chamado de filtro de alumínio, que ele diminui esses raios, que vamos falar de raios de baixa energia. Eram barrados por chapas de prata ou cobre de 1,5 milímetros de espessura. Em outra propriedade que ele colocou chapas de prata e cobre e descobriu que 1,5 milímetros barrava a radiação a qual estava sendo gerada. Então, metais, ele tem a propriedade de barrar a radiação e, de acordo com a sua densidade, de alguns corpos, né? Por exemplo, a densidade do osso também, ela tem a capacidade de barrar a radiação, mas
Futuramente eu já comento sobre isso para você, mostrando uma imagem de uma mão, onde aparece uma imagem clara e uma imagem escura, que é chamada de radiodensa, e a imagem clara, que é chamada de rádio opaca. Os raios não eram desviados um campo magnético. Raio-X irradiava em todas as direções. Naquela época, as pesquisas se notavam também que algumas propriedades poderiam sofrer desvio do campo magnético. No caso dos raios de Röntgen, dos raios-x, não sofreu desvio algum pelo campo magnético. Raio-x irradiava em todas as direções, que é o que eu falei para vocês ainda há pouco, que até hoje utilizaram filtros de alumínio para barrar essas radiações que vai ali em todos os lados. Para fazer uma analogia em relação a isso, imagine aí o nosso planeta Terra e o Sol. O Sol vai emitir luz em todas as direções no espaço. E entre os planetas que vão receber esses raios está o nosso planeta Terra. Mas tem planetas mais próximos e planetas mais distantes. De acordo com a posição do planeta, ele vai receber maior intensidade de raio solar ou menor intensidade de raio solar, que ele vai ser em todas as direções. Assim será dentro de uma ampola de raio-x. Quando for gerar raio-x, ela vai jogar raio-x para todas as direções. Mas graças ao advento da tecnologia, hoje a gente pode direcionar a maior quantidade de radiações para o paciente, para o objeto a ser radiografado, né? Mas considerando também que isso não vai inviabilizar que ele coloque radiação aí para todos os lados da sala. Que a única propriedade dos materiais capazes de influenciar sua absorção é a densidade deste. Vamos pensar um pouquinho. Você tem aí uma radiografia da mão ou uma radiografia do tórax. Você observa que um espaço entre uma costela e outra fica mais escuro em relação ao tórax, né? E aonde não tem um osso vai ficar mais escuro e aonde tem o osso fica mais claro. Então, uma imagem radiopaca e uma imagem radiotransparente dentro ali do mesmo estudo radiográfico. O que eu quero te dizer com isso? O osso ele é mais denso, por ele ser mais denso, ele absorve maior radiação. E a parte do pulmão, que é de menor densidade, ele vai absorver menor taxa de radiação. E por isso tem um resultado direto na película radiografada quando você colocar ali contra a luz ou quando você for observar essa película, você vai encontrar que ela tem partes que está mais branca e tem parte que está mais escura. Por quê? Porque isso depende da densidade da estrutura ali a qual está sendo feita o estudo radiográfico. O mundo descobre os raios-x. Em 28 de dezembro de 1895, um pouco mais de um mês, né? Dá um mês e 20 dias, Röntgen entregou seu relatório preliminar ao presidente da Sociedade de Física Médica de Würzburg, acompanhado da radiografia experimental e pela imagem da famosa radiografia da mão de sua esposa, Diana Berta, a primeira radiografia a qual se tem registro. Ele apresentou todos esses dados para ser analisado por um colegiado de cientistas e publicasse o seu relatório, o seu trabalho científico, para que o mundo tivesse ciência do que foi descoberto então ali para o Röntgen. A notícia por outros jornais da Europa e na noite de 6 de janeiro de 1896 foi transmitida por telégrafo de Londres ao resto do mundo. Assim possibilitou que todo o mundo tivesse acesso às informações. Como é de se imaginar que naquela época não existiam os meios de comunicação que nós temos hoje, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram ou qualquer outra forma de comunicação. O que se tinha presente naquele momento era o telégrafo, e o telégrafo fez o seu papel primordial, que é levar informações para todo mundo, e coube ele a levar essa notícia, então, da descoberta de Röntgen. Olha que foi que escreveu em um dos jornais: a luz nova vê os ossos através da carne. Publicaram os jornais de meados de janeiro de 1896, juntamente com imagens radiográficas e diagramas detalhados na geração dos raios. Dentro de uma semana, as demonstrações eram realizadas em muitas instituições de pesquisa por todo o mundo. Na noite de 23 de janeiro de 1896, numa palestra na Sociedade de Física Médica de Würzburg, Röntgen, após explanações teóricas
sobre os seus experimentos, radiografou a mão do famoso anatomista Albert von Kolliker. Rapaz, Röntgen teve uma sacada de mestre gigantesca, trouxe o maior especialista, um dos mais famosos do mundo em relação à anatomia para fazer o estudo radiográfico da sua mão. Então ali o entusiasmo, a plateia ficou maravilhada com o resultado e com os elogios, né? Então foi aprovada por unanimidade o que Röntgen fez ali naquela época. Vamos analisar então essa imagem para a gente entender um pouquinho o que é uma imagem radiopaca, uma imagem radiotransparente e o que também é densidade da estrutura. Olha, observe aqui que a gente tem uma radiografia da mão. A gente pega um pedacinho aqui do punho e tem aqui os ossos da mão. Aqui os ossos carpais, aqui os metacarpais, aqui as falanges, que são os dedos aí que você pode pegar aí e manipular cada um deles. Pronto, vamos ver aqui como é que tá. Observe que aqui nas falanges, em cada falange dessa, tem uma densidade mais escura. Bem aqui, ó, escuro, 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 escuro e assim escuro. Cada falange dessa é mais escura. Isso significa o quê? Que aqui tem menor densidade que aqui no punho, que está tudo branco. Então, o osso aqui ele é mais denso, ele é mais firme, ele é mais forte do que aqui. Por esse motivo, a gente tem uma atenuação direta. Aonde a imagem fica mais escura, a gente vai denominar ela de uma imagem radiotransparente. Aonde a imagem está mais clara, a gente denomina ela de uma imagem radiopaca. Esse exame da mão aqui é fantástico para você entender isso. Professor, então onde tiver branco é radiopaca? Isso, aonde estiver branco é radiopaca. Aonde estiver escuro é radiotransparente? É. E a relação aqui com esse preto total, esse blackout aqui e essa relação do branco? Essa é a relação famosa que tem na tomografia, tem a escala de Rusfield, que ela vai falar sobre isso. Ela fala o quê? Que a radiografia ela é um contraste entre o preto e o branco. Entre o preto e o branco vai ter inúmeras densidades de cinza. Então observe, você não encontra outra cor aqui se não for o preto e o branco e tons de cinza. Observe tons de cinza aqui na mão, que é a pele do músculo da mão, aqui também, aqui na parte, no contorno do osso também. Então isso você vê a densidade das estruturas numa escala que vai entre o preto e branco, né, em tonalidades de cinza. Tamanho foi o entusiasmo do público que foi aprovado por unanimidade a proposta de que os raios fossem chamados de raios de Röntgen. Lembra lá no início que eu disse para você que os raios, depois ia colocar um nome para o X, porque X era uma incógnita? A Sociedade Científica da época colocou o nome como raios de Röntgen, né? Substituindo aquele X pelo nome de Röntgen. Não apenas uma homenagem ao descobridor, mas também pelo fato de que, quando demonstrou os novos raios, descreveu muitas de suas propriedades. E assim a radiação deixava de ser desconhecida e passava a ser um elemento conhecido em todo o mundo através ali do telégrafo, que foi enviado de Londres, e de grandes jornais por toda a Europa e por todo o mundo que deram visibilidade à pesquisa de Röntgen, mostrando aí o papel da comunicação, das ferramentas comunicacionais que haviam presente já na época. Mantinha-se firme na tradição dos professores universitários alemães que acreditavam que suas descobertas e invenções pertenciam à humanidade e de forma alguma deveriam ser controladas por patentes e licenças. Olha, Röntgen abriu mão então aí de uma fortuna, né? Porque a empresa que quisesse produzir, fabricar e comercializar seus produtos através da descoberta de Röntgen, poderia fazer isso sem intervenção nenhuma da universidade e nem de Röntgen. Ele abriu mão da sua patente, da sua licença, assim ele quebrou o monopólio de uma empresa somente, colocou à disposição da humanidade para que essa descoberta viesse então ajudar a população, principalmente aqueles que precisavam de um diagnóstico mais preciso, menos evasivo desse jeito. No Brasil, alguns médicos e mesmo profissionais de outras áreas também tentavam obter as primeiras radiografias. Em novembro de 1896,
exatamente um ano, né, após a descoberta do raio-x, que foi em 1895, dia 8 de novembro. Em novembro de 1896, foi apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a primeira tese sobre os novos raios. Para entender sobre o que é uma tese, eu vou explicar para vocês como que funciona esses graus. Quando você entra numa graduação, você vai fazer, no final do seu curso, o chamado TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Quando você termina, você recebe o título de graduado. Depois disso, você terá a possibilidade de estar concorrendo aí ao título de mestre. No final do seu estudo de mestrado, você vai defender uma dissertação, vai apresentar essa dissertação. No título de doutor, que é o outro grau que vem depois do mestrado, você vai defender, então, uma tese. Então, alguém ali no Rio de Janeiro estava procurando o título para a obtenção do título de doutor, então defendeu a sua tese sobre os raios de Reuter, os raios X. Medicina construirá uma máquina elétrica complexa, capaz de aumentar o relacionamento tradicional entre o médico e o paciente. E isso é o que a gente vê nos dias atuais, né? Uma máquina de tomografia, uma máquina de raio-x, um intensificador de imagem, um aparelho de mamografia, um aparelho de densitometria, são equipamentos que utilizam feixes de radiação ali descoberto por Röntgen. Mas tem outra pergunta a ser respondida. Porém, quem usaria as máquinas? Quem pagaria então pelo seu instrumento e quem a interpretaria? Assim surgem os médicos radiologistas, precursores dos médicos radiologistas e os técnicos em radiologia para operar e manusear essas máquinas para geração de imagem. Aí é onde entra já a nossa profissão, dentro de umas características específicas para isso aí, né? Como que o técnico em radiologia vai estar atuando. Então, através dessa, ficou quase que impossível que os raios-x não fossem incorporados à prática médica. Automaticamente que foram incorporados à prática médica, e isso facilitou muito o diagnóstico. Dentro de alguns meses após o anúncio, uma infinidade de fraturas, corpo estranhos e cálculos já haviam sido radiografados. Fraturas, osso quebrado, popularmente falando, quebrou, é uma fratura. O que é uma fratura? É qualquer descontinuidade óssea que a gente consegue avaliar através da radiografia. Mas tem aquelas pessoas também que sofrem por cálculo renal, cálculo na bexiga, cálculo na uretra, cálculo na vesícula biliar e assim vai. São vários tipos de cálculo presentes no corpo e é bem fácil ser visualizá-las porque todos os cálculos apresentam, então, da sua forma uma imagem radiopaca, fica ali brilhando, fica bem branquinho ali dentro de uma estrutura toda radiodensa, né? Uma estrutura radiodensa, ela vai ficar ali brilhando, mostrando ali onde é que está o cálculo. No Brasil, o primeiro aparelho de raio-x adquirido pelo Dr. José Carlos Ferreira Pires é feito sob supervisão de nada mais, nada menos que Röntgen, em 1897. Foi levado então para a cidade de Formiga. A cidade de Formiga é um município pertencente ao estado de Minas Gerais, que dentro da história da radiologia no Brasil tem a sua importância, a sua relevância dentro dos conteúdos a ser ministrado. Formiga, então, foi a primeira cidade a adquirir um equipamento de raio-x e ainda foi supervisionado por, então, William Conrad Röntgen, em 1897. É um orgulho, então, para os munícipes da Formiga, cidade mineira de Formiga. Essa imagem aqui, gente, ela é bem interessantíssima. Por que eu coloquei ela? É uma imagem atual, né? Não é um raio-x da época de Röntgen, que já é um raio-x, um equipamento mais moderno, onde te dá com clareza as radiografias. O que vai te aparecer aqui? O nome dessa fratura é chamado de fratura de Coles. Como é que se avalia essa fratura aqui para ser classificada como fratura de Coles? A pessoa teve algum acidente doméstico, ou sei lá onde, a pessoa acabou escorregando, caiu e colocou a mão no chão para se apoiar, para não bater, se machucar mais. Só que quando ela colocou a mão no chão, ela acabou fraturando o punho. Então essa parte aqui mais distal é a que vai ser avaliada. Olha, quando ele colocou a mão, a parte distal foi para trás.
então teve um deslocamento posterior. E a parte proximal ela foi mais para frente, ela teve um deslocamento anterior. Por que eu coloquei essa fratura aqui para você observar? Porque essa aqui foi a primeira fratura a ser classificada no mundo. Então, ela faz parte do processo histórico do mundo todo. A fratura de Coles é uma das primeiras fraturas a ser classificadas no mundo. E também coloquei no intuito de você observar o que é uma imagem radiodensa e o que é uma imagem radiopaca. Nessa região aqui, você observa um contorno cinza que faz parte do músculo, do tendão, da pele e assim sucessivamente. Então, você observa cinza aqui para cima, cinza aqui para baixo também. E aqui no meio, olha, uma vista em perfil dos ossos do rádio e da una. Você consegue aqui ver uma densidade, um cinza mais claro, aqui um cinza menos claro, né? Já branco, aqui mais um cinzazinho. Então aqui também na falange você consegue ver. Isso quer dizer imagens radiopaca e imagem radiotransparente em uma única radiografia. Então em todas as radiografias você vai encontrar isso, as densidades que mostram para você imagem radiopaca e imagem radiotransparente. A descontinuidade óssea, que é a fratura, que é toda a descontinuidade óssea, está presente bem aqui e bem visível, né? Para que um médico ortopedista possa traçar aí quais são os meios e qual é a melhor forma de tratar essa fratura. Os poderes surpreendentes dos raios-x, laboratório de raio-x, os raios-x entram no hospital, radiologia como profissão, o terrível poder dos raios-x e prêmios e homenagens de Röntgen, doada aí por todo o mundo e também pelos países que adotaram o conceito de Röntgen, que até hoje não existe um que não adotou, né? Então o raio-x é presente em todo o mundo. Esses são temas de nossas próximas aulas, a aula 13, a aula 4 e assim sucessivamente, para a gente ir compreendendo a verdadeira história de Röntgen e como que se deu. Um forte abraço, obrigado pela companhia e até a próxima aula, se Deus quiser.